Olá pessoal, tudo bom? Bom, comprometido, tô aqui gravando a correção dos exercícios e um resumão da aula, tá? Talvez fique um pouquinho grande, né? Mas paciência, pelo menos vocês vão ter o passo a passo de tudo. Então vamos lá. Aqui a gente tem um programa da disciplina, né? Então os 4 tópicos que eu falei que compõem o primeiro bimestre, que é carga elétrica, processo de eletrização, força elétrica e campo elétrico. Então tudo isso já foi discutido em aula, mas agora estamos aqui registrando. Então, vou começar pelos 2 primeiros, carga elétrica e processo de eletrização. Então, vamos lembrar que o átomo ele é composto de prótons, de elétrons e de nêutrons, e que os prótons e os elétrons têm uma carga que é conhecida como a carga fundamental, e ela tem um valor definido, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Coulomb é a unidade fundamental da carga. E aí, para a gente determinar a carga de um corpo, a gente precisa saber quantos prótons ou quantos elétrons ele tem em excesso, né? Então, isso tem que estar desbalanceado, porque se ele tiver o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, a carga é zero. Mas se isso estiver desbalanceado, ele vai ter uma sobrecarga, né? Ou positiva ou negativa, e a gente calcula isso pensando, bom, se ele tem 3 elétrons a mais, ele tem a carga de 1 elétron vezes 3, e assim por diante. Então, o E é a carga de 1 elétron, Q é a carga desse corpo, medida em coulombs, e N é o número de elétrons a mais ou a menos. E eu falo elétrons a mais ou a menos porque um corpo não troca prótons com meio, ele só pode trocar com outro corpo elétrons, porque é o elétron que fica fora daquela camada nuclear e tem essa mobilidade. Beleza. E daí entram os benditos processos de eletrização, que é como um corpo perde ou ganha carga. Então, a gente pode ter o processo de atrito, e aí eu vou usar o patinho e a tesourinha para exemplificar isso, e atrito, como o nome diz, é esfrega, esfrega, esfrega. Você fricciona, e aí você tem a troca de elétrons. Um corpo ganha, um corpo perde elétrons, e isso é determinado pela natureza do material. Então, a gente tem uma tabela que você não precisa decorar, mas que diz qual a tendência, se a tendência é perder ou ganhar elétrons, se a tendência é ficar positiva, ou seja, perder elétrons, ou se a tendência é ficar negativa, ou seja, ganhar elétrons. Então, no caso aqui a gente tem a tesoura e a gente tem a borracha, e quem tem tendência de ganhar elétrons é a borracha, ela é mais eletronegativa que a tesoura. Então, nesse caso do esfrega-esfrega, a tesoura ficaria positiva, porque ela tem mais possibilidade de perder elétrons, e a borracha ficaria negativa, porque ela tem mais chance de ganhar elétrons. A segunda forma é o contato, e eu vou usar o patinho e a tesoura de novo. Então, vamos dizer que a gente tinha essa situação, a gente tinha um patinho de borracha carregado com carga positiva 20, ou seja, ele estava com elétrons a menos, né? Ele tinha prótons a mais, e a tesoura neutra. E aí, o que a gente faz? A carga total dos dois é 20, né? E a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar os dois em contato. E aí, os dois juntos continuam tendo 20. E na hora que eles se separarem, o que vai acontecer? Essa carga total continua sendo 20, mas agora separada igualmente entre eles. Então, o patinho que tinha 20 ficou com 10 positivo, e a tesoura que tinha 0 ficou com 10 positivo. Se a tesoura ficou positiva, ela perdeu elétrons. Se o patinho ficou menos positivo, ele ganhou elétrons. Então, esse foi o fluxo que a gente observa. Vou fazer 3 exemplos desse para ver se fica bem claro. E a minha sugestão é que você pause o vídeo e faça você e confira se o que eu vou falar tá perto do que você viu. Então, agora a gente tem uma outra situação, né? Outro exemplo. O patinho agora tá com menos 40, a tesoura tá... Desculpa, o patinho tá com menos 20, a tesoura tá com menos 40. Vou colocar os dois em contato. Vem patinho, vem tesoura. Eles estão juntinhos, together agora. Menos 60. Na hora que dividir, se juntos eles têm menos 60, cada um ficou com menos 30. E aí, o que aconteceu? Quem ganhou, quem perdeu elétrons, o patinho ganhou elétrons, então ele estava menos 20, agora ele tá menos 30, ele tem mais elétrons, e a tesoura perdeu elétrons. Esse foi o fluxo. E mais um exemplo para isso fixar muito bem. A gente tem o patinho menos 20 e a tesoura mais 40. Então, o patinho tá com excesso de elétrons, a tesoura tá com uma falta de elétrons. Pois os dois juntinhos, ficamos com 20, os dois juntos. E aí, na hora de separar, 10 para cada um. E aí, o que aconteceu? O patinho que estava 20 negativo, agora tá 10 positivo. Ele perdeu um monte de elétron, né? Ele perdeu os 20, os referentes aos 20 de carga que estava sobrando, e ainda perdeu mais 10. E
a tesoura que estava tão positiva, agora ela continua positiva, mas um pouquinho menos. Então, o patinho perdeu o elétron e a tesourinha ganhou, ok? Espero que com isso esteja claro. Se você vem um exemplo, como falei, traz junto que ajuda. E por último, tem o processo de indução, que eu acho que eu falei só uma vez até agora, mas fica registradinho aqui, que basicamente é quando a carga é induzida. Então, era uma vez uma esferinha neutra, ela tava mó de boa, ela tava feliz lá, neutra, e essa parte preta é um isolante, né, pra dizer que ela tá isolada da Terra. E aí, se ela tá neutra, não significa que ela não tem prótons e elétrons, significa que a quantidade de prótons e elétrons é igual. E aí eu pego um bastão que tá carregado, esse caso tá positivo, ele podia estar negativo, nesse caso ele tá positivo, porque, enfim, é um exemplo, tem que ser um dos dois. E aí eu aproximo. Eu não encosto, eu só aproximo. Isso induz, por isso que o processo chama indução, uma polarização. Então, as cargas iguais se repelem e as cargas opostas se atraem. Veja que ainda não mudou, tipo, a esfera continua neutra. Mas é o que eu faço? Um fiozinho terra. Eu conecto isso com a Terra, porque o isolante estava isolando nessa parte aqui, ela estava isolando da Terra. Eu encosto na Terra, a Terra vai fazer o quê? Olhar e só ver. Se eu encostar na parte positiva, a Terra fala, nossa, tem um excesso de prótons, vou mandar elétrons. Como eu encostei na parte negativa, a Terra fala, ih, menina, tá com elétron demais, deixa eu tirar essa negatividade de você. E aí ele tira essa negatividade. Eu rapidamente corto esse fio terra e corto né, esse bastão e só sobrou positivo. Então, eu induzi uma carga nessa esfera, por isso que o processo chama indução, ok? Então, fechando essa parte, a gente tem atrito, né? Esfrega, esfrega, esfrega. Que a gente termina com coisas de cargas iguais e sinais opostos. A gente tem contato, que a gente termina com cargas iguais e sinais iguais, então eles fazem essa divisão igualitária. E a gente tem indução, que ocorre a partir de uma polarização, quando a gente divide as cargas, e a relação, se vai ser negativa ou positiva, é de onde vai vir esse aterramento, né? O que entre aspas, a gente está enganando a Terra. Bom, fazer exemplos disso eram as 3 primeiras questões da lista. É dado um corpo eletrizado com carga 6,4 microcoulomb, determina o número de elétrons em falta no corpo e a carga elétrica é uma constante, a natureza tá aí. Bom, vou anotar, a gente tem a carga e já vou abrir, né? Então, micro significa 10 a menos 6, a gente vai trabalhar muito com isso, vai se acostumar. O número de elétrons é o que ele quer e a carga fundamental que ele deu, beleza? Não tem segredo, só colocar na equação. Então, coloquei a carga no lugar do Q, a carga fundamental no lugar do E, tá multiplicando, vai passar para lá dividindo. Eu vou fazer a divisão dos números, então 6,4 dividido por 1,6 e o 10 a menos 6 com 10 a menos 19. Então, vai ficar 6,4 dividido por 1,6 dá 4 e fica 6, menos 6 em cima, menos 19. Por quê? Porque é uma divisão. Se fosse uma multiplicação, a gente somava os expoentes, como é uma divisão, a gente subtrai. Então, fica menos 6, menos 19. Menos 19 fica mais 19, né? Então, vai ficar 6, menos 6 mais 19, mais 13 elétrons. Simples assim, tá? Então, é isso que tá faltando no corpo, porque o corpo tá positivo. Quantos elétrons em excesso tem um corpo eletrizado com carga menos 16 nanocoulomb? Então, a gente já vê que a carga é negativa, então tem esse elétron a mais. Então, ele quer saber o número de elétrons, ele deu a carga. E a carga fundamental é 1,6 vezes 10 a menos 19. E aí veja que eu já transformei o nano em 10 a menos 9, porque é isso, né? Mili 10 a menos 3, micro 10 a menos 6, nano 10 a menos 9. Beleza? Joguei na conta, passo para lá dividindo e vou fazer a mesma coisa que fiz no anterior. Divido os números, então 16 dividido por 1,6 dá 10 e fica menos 9, menos 19, porque é uma divisão. Então, beleza? Só seguir para baixo. Se eu fosse deixar em notação científica, o mais correto seria deixar em 1 vezes 10 a 11. Mas ok, do ponto de vista só de conta, tal, desse jeitinho tá certo. E vou deixar um exemplo, mais um exemplo agora de cargas de contato, né? Então, lembra do patinho da tesourinha? É isso agora. Então, o corpo A tem carga 8 microcoulombs, é colocado em contato com o corpo B, que está inicialmente neutro. Em seguida, o corpo A é colocado em contato com o corpo C, inicialmente com carga 6 microcoulombs. Qual a carga final de cada corpo? Então, como diria Jack, vamos por partes. Tá aqui os corpos, então só anotei os dados do exercício e vou fazer o que ele mandou. Vou colocar A em contato com o B.
Juntos, a carga total deles é 8, né? Porque um é 8, outro é 0. Na hora que dividir, ficou 4 para cada um. Beleza? Então, depois que eu coloquei A em contato com B, separou. E aí, eu vou reorganizar isso. Agora, a gente tá assim, antes era 8, 0 e 6. Agora é 4, 4 e 6. E agora, ele fala, depois que eu colocar, eu ponho em contato com B, separo, e aí ponho em contato com C. Então, vai ficar 4 com C. Juntos, eles têm 10. Separadinhos, 5 para cada um. E esse menos 5 tá errado, é mais 5, tá? Errinho de digitação. Mas o importante aqui é a resposta final. Mais 5 microcoulombs para o A, 4 microcoulombs positivo também para o B e 5 microcoulombs para o C. Tá bom? E aqui eu pus um exercício bônus que não tá na lista, mas só pra, né, tá junto aqui, já que tá gravado, já fica de revisão. Uma pessoa acaricia uma blusa de algodão para sentir sua maciez. Com base nisso, responda: a blusa ficou eletrizada? Bom, sim, porque tem atrito e tem uma tabelinha aqui que nos ajuda, aquela tabelinha lá de coisa. Qual a carga da blusa? Então, a gente tem que olhar nessa tabela e procurar algodão e pele humana, né? Então, pele humana é mais positiva e o algodão é mais negativo. Então, a blusa ficou negativa, né? Então, vocês veem que algodão tá embaixo de pele humana, tá mais pro menos do que pro mais na nossa tabelinha? Qual dos dois objetos recebeu elétron? Bom, o que ficou negativo, né? A blusa. E qual que ficou com excesso de prótons, ou seja, perdeu elétrons? A pele humana, tá? Que tem a tendência em ficar positiva. Beleza? Só olhar a tabelinha. Tranquilinho. E é isso. Resumam aí na tela. Então, carga elétrica de um corpo é o número de elétrons vezes a carga de um elétron, que é uma constante da natureza, e os 3 tipos de eletrização: atrito, contato e indução. Estaria bom para terminar a aula aqui, mas vamos para o segundo tópico, que é força elétrica e campo elétrico. Seguindo aqui o Paranauê, se a gente tem cargas, né, a gente vai ter um processo ou de atração ou de repulsão. As cargas iguais se repelem, as cargas opostas se atraem. E quando a gente fala isso, vai depender do quê? Da carga que a gente tem. Se a gente tem uma carga de 1 coulomb ou de 10, a força vai ser diferente. E vai depender da distância em que elas estão também. Se a gente aumenta, quadriplica a distância, a gente está fazendo alguma coisa com a força. Então, em resumo, as forças de atração e repulsão entre duas cargas elétricas pontiformes são diretamente proporcionais ao produto das cargas. É importante pontiforme, quer dizer que a gente pode considerar essa carga como um ponto, porque se tiver uma distribuição de cargas, aí complica um pouco mais, a gente tem que olhar isso com mais cuidado. Mas aqui a gente vai pensar que todas as cargas são pontinhos, tá? Para facilitar a vida. Então, são diretamente proporcionais ao produto das cargas, então se multiplica as cargas entre si, aumentou a carga, aumentou a força, e inversamente proporcionais ao quadrado da distância que as separa. Basicamente, o que está escrito nessa equação. Então, força elétrica é igual à multiplicação das cargas, e eu pus em módulo para a gente não se preocupar com positivo e negativo. A distância entre elas ao quadrado vai embaixo, né? Quanto maior a distância, menor a força, isso é uma relação quadrática. A força elétrica é força, medida em Newton sempre. E o K, a constante de elétrica, que é esse número aí que a gente não precisa guardar, só lembrar que é uma constante. E a outra coisa que a gente tem que saber o que é, que eu pulei, é isso aqui primeiro, é o que é o campo elétrico, que a gente define como a região de influência da carga. Então, para ter força, você precisa ter duas cargas, elas precisam se atrair ou repelir. Mas, se você tem uma carga só, você tem uma região de influência onde, se você colocar uma carga, ela vai sentir uma força. Isso a gente chama de campo elétrico, essa região de influência, onde, se você colocar uma carga de prova Q, nela colocada, estará sob a ação de uma força de origem elétrica. Então, só lendo aí, região de influência da carga Q, sim, gente, isso é um Q, não é um 2, aqui essa letra é estilosona, onde qualquer carga de prova Q nela colocada estará sob a ação de uma força de origem elétrica. E agora sim a equação, então é basicamente a equação da força, só que com uma carga só, ok? Então, comparando as duas, e aí comparando você vê que a diferença entre uma e outra é uma carga. Então, pode dizer que a força elétrica é o campo elétrico de uma carga, vezes uma carga de prova, né? Se a gente coloca uma carga a mais, multiplica o campo por uma carga, você retorna uma força. Beleza? É isso aqui. Vamos para os exemplos. Então, exemplo, duas cargas pontiformes de 5 e 10 a menos 5 coulombs e 3 vezes 10 a menos 7 coulomb, anotei ali, são separadas por uma distância de 3 centímetros. Aí tem que soar aquelas sirenes que a distância sempre tem que estar em
Metro, unidade, sistema internacional, a gente tá falando de força. Então, já anotei aqui e já passei para metro, lembrando que centímetro a gente divide por 100. E aí, eu vou pôr em notação científica para ficar mais amigável na hora de pôr na conta. E aí, não tem segredo, ele quer a força, vamos para a equação da força, a constante de elétrica, constante da natureza, escrevi a equação de força, botei os números, né? 9 vezes 10 a 9 no lugar do K, 5 vezes 10 a menos 5 no lugar da primeira carga, 3 vezes 10 a menos 7 no lugar da segunda, 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, que é a distância em metros ao quadrado. Vamos fazer as continhas. Então, pegando os números, 9, 5, 3 embaixo, e em cima, e 9 embaixo, que é 3 ao quadrado. Já pus ali. E embaixo ficou 10 a 9, e dos expoentes, 10 a 9, 10 a menos 5, 10 a menos 7, e embaixo 10 a menos 4. Fazer as contas com os números, 9 dividido por 9 eu posso cortar, ficou só 5 vezes 3, ficou 15. Vezes 10, e aí eu vou fazendo essa soma. Então, fica 9 menos 5, que dá 4, menos 7, que dá menos 3. Mas esse 4 negativo, ele sobe, e quando ele sobe, ele muda o sinal. Lembra que é o de cima menos de baixo. Então, ficou 9 menos 5 menos 7, deu menos 3. Menos 4 deu menos 3 mais 4, que dá 1. E 15 vezes 10 a primeira é o mesmo que 15 vezes 10, que é 150 newtons. Se tá difícil, pega o caderno e abre essa continha. Beleza? Mas o importante é saber fazer o esquema geral. E aí, para terminar, considere uma carga pontiforme fixa de menos 6 microcoulombs no vácuo. Determine o vetor campo elétrico criado por essa carga num ponto A localizado a 2 metros da carga. Então, eu anotei aí o que tem. A gente tem a carga, já sei que micro é 10 a menos 6, já pus. O vetor campo elétrico eu já coloquei aí e a distância tá aí. E aí tem o K, que é a constante da natureza. Escrevi a equação, substituí, no lugar do K coloquei a constante, no lugar da carga coloquei 6 vezes 10 a menos 6, no lugar da distância coloquei 2 vezes 10 a menos 1. Por quê? Porque 0,2 é o mesmo que 2 vezes 10 a menos 1, vou trabalhar em notação científica, mas não precisa. Se colocar 0,2, vai dar 0,04 ao quadrado, né? Quando 0,2 ao quadrado é 0,04 e você faz a conta. E aí eu fiz, ficou 9 vezes 6 dividido por 4, né, que 2 ao quadrado dá 4, e ficou 10 a 9, 10 a menos 6 em cima e 10 a menos 2 embaixo. Fazendo as continhas, 9 vezes 6, 54, dividido por 4, 13,5. Vezes 10, 9 menos 6, dá 3. Esse 2 que tá negativo embaixo sobe positivo, 3 com 2, 5. 13,5 vezes 10 a 5 Newton por Coulomb, porque é campo elétrico. Bom, e ele pediu também o quê? Força elétrica, quando a gente coloca uma outra carga. E aí não tem segredo, porque só passar, né, para Coulomb, mas aí a gente sabe que força elétrica é campo vezes carga, a gente já sabe quanto é o campo, 13,5 vezes 10 a quinta, e a gente sabe quanto é a carga, 4 vezes 10 a menos 6, porque era micro, 10 a menos 6. Multiplico os números, 13 vezes 13,5 vezes 4 dá 54, ponho 10, 5 menos 6, né, que seja juntos, põe 5 com menos 6, menos 1. E pronto. Aplicando esse menos 1, ficaria 5,4 newtons. E tá resolvido, ok? Espero que os exercícios estejam fáceis, espero ter ajudado vocês. Está aqui o nosso resumo, tá? Então, lembrando aqui as equações, lembrando que força é sempre Newton, campo em Newton por Coulomb, porque tá faltando uma carga aí, enquanto a força tem 2 cargas, como ele só tem uma, você tem que dividir aí pelo Coulomb, só para ajudar a gravar as unidades. E é isso, espero ter de verdade ajudado vocês, bons estudos e até a próxima aula.